Olá, esta é mais uma edição do Biografia. No programa de hoje, vamos falar de Adhemar de Barros, um dos personagens mais controvertidos da história política brasileira, inspirador do lema "rouba, mas faz". Fique ligado. Estamos de volta com Biografia, hoje falando de Adhemar de Barros. Adhemar nasceu em Piracicaba no dia 22 de abril de 1901. Ele não se envolveu com política logo de cara, preferindo dar atenção à carreira médica. Foi aluno destacado na faculdade, terminando o curso em primeiro lugar e ganhando uma medalha de ouro com viagem de estudos para a Europa. De volta ao Brasil, casou-se e começou a exercer a profissão. Foi somente na Revolução de 1932 que ele acabou se rendendo. Foi convidado a se candidatar a deputado estadual na Constituinte de 1934. O convite foi feito por um tio, José Augusto de Rezende, chefe de uma seção regional do Partido Republicano Paulista. Adhemar respondeu que aceitaria a oferta, mas anunciou que deixaria o cargo 3 meses após assumi-lo, para voltar à medicina. Isso nunca aconteceu. No final, anunciou que cumpriria o mandato até o fim. "Tomei gosto pela danada", disse ele. No próximo bloco, a primeira grande vitória, a nomeação para interventor de São Paulo. Estamos de volta com Biografia, hoje falando de Adhemar de Barros. Em 1937, quando Getúlio Vargas inaugurou a ditadura do Estado Novo, o Senado, a Câmara e as Assembleias Legislativas foram fechados e os partidos extintos. Nesse vácuo, por uma manobra do destino, Adhemar foi nomeado interventor de São Paulo, um cargo equivalente ao de governador. A partir de então, e até 1941, quando exerceu a interventoria, Adhemar criou mito em torno da sua figura. Consolidou a reputação de administrador competente, realizador de grandes obras públicas e, devido à sua formação médica, político de preocupação social. Esse foi o período da construção de grandes obras, como as rodovias Anhanguera e Anchieta, do Hospital das Clínicas, da remodelação do aeroporto de Congonhas. Ao seu lado, como a fortalecer o mito, Adhemar contava com a companhia de sua esposa, Dona Leonor, que iniciou um trabalho social sem precedentes entre as ocupantes do posto de primeira-dama. Dona Leonor organizava festas para crianças carentes no Natal, com distribuição de brinquedos. Promovia bailes, a fim de arrecadar fundos para maternidades e hospitais infantis. Postava-se ao lado de Adhemar nos comícios, dando-lhe credibilidade. No próximo bloco, denúncias de corrupção, a perda do cargo e a volta ao palácio como governador eleito. Estamos de volta com Biografia, hoje falando de Adhemar de Barros. Enquanto consolidava a imagem de político realizador, Adhemar começava a acumular acusações contra sua conduta no trato do dinheiro público. Durante a sua gestão como interventor, surgiram denúncias de peculato e enriquecimento ilícito, que em junho de 1941 levaram Getúlio a afastá-lo da interventoria. Mesmo assim, a popularidade já estava consolidada. Em 1947, Adhemar foi eleito governador para um mandato que se estendeu até 1951. Mas as denúncias continuaram. As mais graves foram publicadas pelo jornal Estado de São Paulo numa série de reportagens em junho de 1954. A origem da fortuna do político foi questionada pelo jornalista Paulo Duarte. Nessa época, o slogan "rouba, mas faz" acabou grudado na figura de Adhemar. A partir de então, ele começou a amargar uma série de derrotas. Adhemar disputou as eleições para governador em 1954, mas foi vencido por Jânio Quadros, seu maior rival. Disputou também para presidente em 1955, perdendo para Juscelino Kubitschek. Correndo o risco de ser preso por causa de um processo criminal, partiu para o exílio.
No último bloco, a volta por cima, o apoio à Revolução de 1964 e o final dramático da carreira. Estamos de volta com Biografia, hoje falando de Adhemar de Barros. Livre das denúncias, Adhemar foi eleito prefeito de São Paulo em 1957. Perdeu novamente as eleições para governador em 1958 e para presidente em 1960. A maior vitória veio em 1962, quando finalmente Adhemar superou Jânio na eleição para o governo do estado. Na campanha, ele explorou a renúncia do rival à presidência da República, um gesto que nunca o povo brasileiro conseguiu entender. A partir de então, Adhemar começou a articulação para derrubar o presidente João Goulart e depois passou a colaborar com os militares que se instalaram no poder em 1964. Quando a fantasia se desfez, ele se sentiu traído, começou a enfrentar o novo regime e acabou cassado. No seu discurso final, lamentou: jamais poderia imaginar que a mesma revolução para cuja vitória tão decisivamente contribuí, arriscando naquela altura a minha vida e esse próprio mandato, viesse um dia a arrebatar os meus direitos políticos. Adhemar partiu para o exílio definitivo em Paris e no dia 12 de março de 1969 faleceu. Morria o homem, mas permanecia o mito. E o Biografia vai ficando por aqui. Na próxima semana, falaremos de Titilo Matarazzo, criador da Bienal de São Paulo e o maior mecenas brasileiro de todos os tempos. Não perca! Até lá!